Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o absurdo que está acontecendo em nosso país. Tudo por causa de uma lei que é inconstitucional, a 14.701. E ainda pior, a PEC 48 de 2023, que quer mudar as cláusulas pétreas da Constituição. Isso é inadmissível. Vamos primeiro falar sobre o iminente massacre que pode acontecer em Douradina, Mato Grosso do Sul. Essa terra foi reservada aos Guarani Kaiowá pelo Serviço de Proteção ao Índio, SPI, em 1951. E depois de mais de 50 anos, Panambi, Lagoa Rica, passou a ser reestudada pela FUNAI em 2005. Os estudos de identificação e delimitação da área, agora com mais de 12 mil hectares, levaram mais de 10 anos para serem publicados pela FUNAI e agora só precisa da assinatura do presidente para ser demarcada. Vamos entender. O relatório final, base para a portaria do presidente da FUNAI, que reconheceu a tradicionalidade da ocupação nessa área, reuniu muita documentação histórica. E todo o trabalho em campo foi acompanhado de perto pelas lideranças e anciãos indígenas, alguns com mais de 90 anos. Esses anciãos são testemunhas de que as terras incluídas no município de Douradina até a década de 1940 eram ocupadas exclusivamente pelos Kaiowá, com presença atestada desde o século XIX. O relatório comprova tanto a habitação permanente dos Guarani Kaiowá em Panambi, Lagoa Rica, quanto o seu esbulho pelos colonos do governo Getúlio Vargas. Isso que já em 1920 os indígenas teriam tido a palavra do Marechal Cândido Rondon de que obteriam a posse dos 50 mil hectares que trabalhassem, como fizeram na instalação das linhas telegráficas e na construção do que hoje é a BR-163. Esse histórico também é recuperado no relatório da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, que reconheceu os processos de expulsão dos indígenas de suas terras como graves violações de direitos humanos. Documentos do SPI de 1946 e 47 mostram que os Kaiowá da região de Dourados e Rio Brilhante comunicaram-se reiteradamente com o SPI para pedir auxílio diante do avanço dos colonos sem obter sucesso. O que estamos vendo, pessoal, é uma grande articulação dos ruralistas contra todas as nações indígenas. Estamos vendo ataques sistematizados em pelo menos 7 estados. E isso é tudo culpa de um ministro que está se omitindo de seu dever de salvaguardar a Constituição em suas cláusulas pétreas, deixando-as à mercê dos interesses dos latifundiários, das mineradores e dos políticos corruptos, em não declarar de ofício a inconstitucionalidade da Lei 14.701. Outra questão que eu não entendo é por que nenhuma proposta de ação de inconstitucionalidade que foi peticionada no Supremo não pediu uma medida cautelar, pois está previsto na Lei 8.868 de 99, que rege o tema, a possibilidade de se pedir uma medida cautelar já na petição inicial. Assim, o que ia acontecer? O tribunal julga primeiro a cautelar e não pode definir a cautelar monocraticamente, ou seja, a matéria deve ser levada à plenária, que poderá ser concedida por maioria absoluta de 6 ministros, com a presença de pelo menos 8. A medida cautelar sempre será incidental na ação, isto é, ela trava o julgamento do mérito, e vai estar fundamentada no tradicional fumo boni iuris, que é a demonstração da viabilidade jurídica, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, que é a demora do perigo, ou o perigo da demora, que são os fatos que demonstram que a inconstitucionalidade pode gerar consequências muito graves. E com isso acabou levando ao assassinato de várias lideranças indígenas nesse ano. Onde está a Corte do Supremo? Como vocês podem permitir essa violência que está acontecendo em todo o país?
Era imperativo que a inconstitucionalidade dessa lei fosse instituída já no começo do ano, de ofício, mas a estratégia foi outra, como já dissemos aqui em nossa última publicação. A demora no julgamento da inconstitucionalidade dessa lei está levando vidas. Em breve colocará o nosso país em um eminente massacre no campo, onde novamente terá como consequência um grande derramamento de sangue. Tudo por causa de nosso querido ministro Supremo, que em sua omissão está provocando aquilo que os ruralistas, as mineradoras, as madeireiras e os políticos corruptos sempre fizeram: o massacre das populações tradicionais e seus antigos territórios. E o senhor ministro está sendo cúmplice disso. Assim como muito juizinho federal que está canetando reintegração de posse por aí, deu uma lei que nasceu na inconstitucionalidade. Pior ainda, que tem governador que afirma em público que a retomada da Terra Roxa está sendo feita por índios paraguaios. Essa terra indígena fica entre os municípios de Guaíra, Terra Roxa e Autônia. A TI Guaçu-Guavirá foi delimitada pela FUNAI em 2018 e aguarda somente demarcação do presidente. O povo Avá-Guarani está nesse território bem antes do estado do Paraná existir, e é por isso que a gente tem que estudar história antes de falar bobagem na TV. Temos que nos mobilizar, temos que nos unir como nunca. Só a luta garantirá a defesa das terras indígenas e o direito dos seus povos. Temos que pressionar o governo e o Supremo Tribunal Federal para que esse massacre não aconteça. Até a próxima.